E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Família vascaína, eu tinha usado aqui a seguinte analogia. O Vasco, quando pegou o Londrina, eu falei, o Vasco tem aí uma Copa do Mundo. Vai jogar a sua Copa do Mundo. Pro Brasil conquistar o Hexa, tem que passar aí por 7 jogos. E o Vasco aí, diante do Londrina, eu falei, o Vasco tem uma Copa do Mundo. E amanhã é mais um jogo decisivo aí diante do Novo Horizontino, que tá ali próximo da zona de rebaixamento, então não vai facilitar. Hoje ainda, o vascaíno tem que dar hora extra, porque a gente tem que dar aquela secada no Sampaio Corrêa, que enfrenta o CSA fora de casa. Vamos falar sobre esse jogo de amanhã? Eu vou trazer aqui o programa de hoje dos Donos da Bola, que trouxe aí as últimas notícias do nosso Vascão. Se liga só. Bom, a gente já está aqui no CT Moacir Barbosa. Daqui a pouco o Jorginho vai fazer a última atividade antes da partida do Vasco contra o Novo Horizontino, que acontece amanhã às 6h30 em São Januário. Partida importante para o torcedor vascaíno que está esperançoso aí com acesso do clube para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, daqui a pouco o Jorginho tem algumas questões para resolver aqui, justamente por conta daquela virada do Vasco na terça-feira, partida importante contra o Operário, venceu por 3-2 e alguns jogadores deixaram aquela pulga atrás da orelha do treinador, né? Entraram bem em campo, então quem sabe não aparecem no time titular. O que a gente sabe é que o Yuri Lara volta para a equipe e o Zé Gabriel, que cumpriu a função, deixa então o time titular. O Yuri Lara, que cumpriu suspensão contra o Operário, volta então ao time titular. Agora, o Marlon Gomes também vem pedindo passagem. Ele já teve algumas oportunidades entre os 11, não jogou no time titular na terça-feira, mas entrou muito bem. E o torcedor gosta do Marlon Gomes. Então, provavelmente, o Marlon volta ao time titular e quem deve perder o espaço é o Raniel. Eles não fazem a mesma função, mas aí o Marlon Gomes caindo ali pelos lados do campo, abre espaço para que o Ignaldo ou então o próprio Figueiredo assumam a vaga ali na função do camisa 9. Já o Alex Teixeira, que entrou muito bem contra o Operário, fez os 2 gols e garantiu a vitória do Vasco, não tem condições de jogo, ele cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, então não vai a campo amanhã. Bom, falando sobre a partida de amanhã, o Novo Horizontino vem de 3 jogos sem vitória, é o primeiro time fora do Z4 e pode entrar em campo amanhã contra o Vasco já na zona de rebaixamento, porque o CSA joga hoje contra o Sampaio Corrêa e em caso de vitória do CSA, o Novo Horizontino entra na zona de rebaixamento, então é uma partida aí de vida ou morte para o Novo Horizontino e também para o Vasco, já visando ficar com uma maior tranquilidade dentro do grupo de acesso. O Vasco pode até assumir a 3ª posição caso o Bahia tropece na rodada. Falando sobre o torcedor, mais uma vez esgotou os ingressos. Isso já se tornou prática da torcida do Vasco na Série B. Todos os jogos foram com ingressos esgotados e o Jorginho mandou um recado para o torcedor. Vamos ouvir o treinador Cruz Maltino. Eu falo de todo o coração, torcedor vascaíno. A gente precisa de mais de vocês. Eu que tenho uma história aqui dentro do Vasco, vocês são excepcionais quando vocês estão juntos, quando vocês estão vibrando com a gente, porque nem todo jogador, vou falar de um atleta aqui, nem todo jogador é Romário. O Romário ele não estava preocupado com o que estava acontecendo de fora. Hoje mesmo, né, eu não tenho nenhuma preocupação da torcida me xingar, a torcida me xingou aqui o tempo todo, eu não me dirigi uma palavra para eles. Por quê? Porque eu tenho a maturidade necessária, mas eu preciso que vocês entendam o quanto vocês são importantes para o Vasco da Gama, o quanto quando vocês jogam junto, vocês ajudam muitos jogadores, principalmente os jogadores mais jovens, a terem essa confiança, principalmente dentro de casa. Então, apoiem, vamos junto, porque a gente vai alcançar o nosso objetivo se nós estivermos verdadeiramente unidos. Bom, o Jorginho pediu e o torcedor com certeza vai contribuir. Amanhã mais de 20 mil pessoas estarão em São Januário. A bola rola às 6h30 da noite e uma vitória pode levar o Vasco aí aos 55 pontos e quem sabe o 3º colocado na Série B do campeonato. De ver. Pegando um gancho aí do Jorginho, que tá pedindo ali o apoio do torcedor, coisa que não faltou esse ano, eu acho que o Jorginho deve parar um pouco aí de vaidade e entender que esse clima que ele tá falando aí, que o torcedor tem que apoiar, segurar um pouco a crítica, é muito por causa dele, da insistência que ele tem aí com o Raniel. Eu acho que também o Nenê aí poderia ficar de fora, mas eu acho que ainda dá pra gente segurar o Nenê. Se eu fosse treinador, eu barraria os dois, Nenê e Raniel. Então, se ele tiver esse entendimento de botar o Ignaldo na função dele, de não barrar o Marlon Gomes, porque a mensagem que ele passou no primeiro tempo contra o Operário é a seguinte: eu vou botar uns ruizão, como o Zé Gabriel, e barros bom, deixa o Marlon Gomes em campo. E aí o Raniel, que tá matando, enterrando jogo após jogo, vem permanecer em campo. O próprio Nenê matando também. Então, Jorginho, passa também pelas suas escolhas, também manter o apoio aí 90 minutos, pelo menos aí é o que eu acho. Vamos seguir aqui o programa que falou um pouco aí do sistema defensivo do Vasco. Se liga só. Falando em defesa, prestem atenção nesses números aqui da defesa do Vasco. Aliás, que arte bonita, hein? Quem fez isso aí? Foi o Gustavo?
Não sei se foi ele ou o Muito Ramalho. bonito isso aí, cara. Defesa vascaína. Ih, rapaz. Demais. Primeiro turno. 19 jogos, Carlos Alberto, apenas 11 gols sofridos. Segundo turno, até agora, 14 jogos, já tem quase o dobro. Essa foi a grande diferença, né? Que tirou a tranquilidade dos torcedores e o que a gente vinha falando aqui, que o Vasco tinha entendido como jogar a Série B. A gente destacava muito essa defesa. E aí os números ilustram bem isso. E no segundo turno, isso cai, isso prejudica, isso tira a gordura que o Vasco tinha na competição e por isso que o Vasco ainda está sofrendo para conseguir o acesso. Sabe pra mim o que influenciou diretamente Ele pra botar os nisso? gols que o Vasco tem tomado enquanto o Flávio fala. Zé Ricardo. Desde que o Zé Ricardo saiu, o Vasco passou a tomar muitos gols. Existia uma compactação muito grande da defesa do Vasco com os seus volantes, com os seus meio-campistas. Hoje não. Hoje existe um espaço muito grande entre essas linhas. E isso fez com que o Vasco sofresse gols em São Januário, algo que era muito incomum de acontecer. Então, assim, torcer para o Jorginho conseguir organizar esse sistema defensivo do Vasco como um todo para essa reta final. Esse jogo amanhã contra o Novo Horizontino, ele é assim, para mim, a gente fala, vai ser uma final contra o Sport na rodada seguinte, mas já é uma final amanhã, porque se o Vasco vence, no meu ponto de vista, o Vasco fica numa situação muito boa. Fica. E se não ganhar, aí, meu amigo, o jogo contra o Sport vai ser mais ou menos o que foi contra o Operário, só que eu acho que com um nível de tensão ainda maior. Então, para mim, o jogo-chave do Vasco foi esse aí, essa vitória contra o Operário. Amanhã é o jogo da confirmação. Se ganhar e ganhar bem ainda, eu acho que não vai adiantar. Pode jogar com o Sport, Sampaio Correia, Ituano, pode vir Cruzeiro de novo, que aí o Vasco sobe. Aqui a gente pode colocar aí diversos fatores, né, família vascaína? Claro, a saída do Zé Ricardo foi o Figueiredo e o Peck ajudava muito no sistema defensivo, mas eu coloco aí também a fase dos jogadores. A gente sempre pontuou isso aqui, né, que o Anderson Conceição era limitado, o Quinteiro era limitado, e aí eles estavam numa fase boa, contando aí com um sistema que o Zé Ricardo jogava, de muito ajuda ali atrás, então estava caminhando. Mas agora ficou claro aí que realmente eles têm sérias limitações. O primeiro gol do Operário, você vê o Anderson Conceição dar espaço, fala assim, cruza, pode cruzar. E o Danilo Bossa, muito mal colocado, sai um gol, parece de time de pelado. Então realmente o sistema defensivo do Vasco passou a realmente tomar muitos gols quando o Zé Ricardo saiu, porque ele tinha um entendimento. O Zé Ricardo era um gênio nesse sentido, tinha um entendimento, ele sabia que o sistema defensivo dele era horroroso, família vascaíno. E a próxima notícia vai também em relação a isso, família vascaína, porque tá na tela aí pra vocês, ó, goleiro Agustin Rossi do Boca Juniors estaria aí na mira do Vasco. É isso mesmo, né? A gente tá vendo aí nas últimas rodadas algumas atuações bem questionáveis aí do Thiago Rodrigues. Eu tava defendendo muito o Thiago aqui em relação ao jogo contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, defendi muito ele, mas realmente ficou difícil de defender diante do Operário. Eu tô sentindo o Thiago muito nervoso, realmente tá ali. E aquele lance ali do segundo gol, que era uma bola que um goleiro acima da média, puf, cai no chão. Não, ele vai dar o soco para dentro da área, acaba saindo o segundo gol. Então vejo sim com bons olhos o Vasco procurar um outro goleiro, um goleiro de alto nível. O Agustin Rossi aqui, eu tive a oportunidade de acompanhar poucos jogos, que foi aqueles jogos ali diante do Corinthians, me pareceu um bom goleiro, bom pegador de pênalti. Então vejo com bons olhos esse goleiro aí pro ano que vem, mas eu acho que o Thiago, mesmo com as atuações que vem caindo, psicológico bem abalado, falta de confiança, eu acho que se eu tivesse ali na posição de renovar com o Thiago, renovaria, porque se o Vasco hoje está aí no G4 e tendo a expectativa de disputar a Série A, o Thiago tem papel aí de protagonista nesse time, família vascaína. Vou ficando por aqui, deixe sua opinião aí, tamo junto e é muito bom ser Vasco.